Eu sou Natália Arzoni, eu sou educadora financeira. Eu vou falar sobre transição de carreira e como usar o dinheiro a teu favor, como ele pode te ajudar nesse momento, em vez de te atrapalhar. Quem aqui já sentiu aquela tristeza de domingo de tarde, aquele momento que o sol começa a se pôr e tu começa a desesperar, tá acabando o final de semana, ou então de manhã cedo toca o despertador, tu não sabe se tu joga ele contra a parede ou se tu só bate e fica olhando pro teto pensando, né? Não acredito. Mais uma noite passou inteira e já tem que voltar para o trabalho. Aí tu vai, te arruma, chega no trabalho, olha pro chefe, dá aquele sorriso amarelo, tentando fingir que tá tudo bem. Eu sei que todo mundo já viveu isso uma vez ou outra, mas o brabo é quando isso é constante. E eu vivi isso no constante, uma semana, outra, um mês, outro, e tu começa a entrar num automático muito pesado. Então, esse negócio do que fazer é muito complicado isso, porque o trabalho é grande parte do nosso dia, grande parte da nossa identidade, né? A gente passa muitas horas por dia no trabalho, a gente tem muito da identidade, eu sou engenheira, então tem muito disso, né? Dá muito da nossa identidade e também ele é o que nos paga, né? É da onde a gente tem o dinheiro. Então, tu mexer com essa questão do trabalho é muito difícil, mexe em muitas questões. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é contar um pouco da minha história, o que eu fiz e como o dinheiro pode ajudar nesse processo em vez de atrapalhar. Que ele seja um ajudante, que ele seja um apoiador, porque tem várias questões emocionais, da identidade profissional, tem questão com a família, com a sociedade, com as pessoas. Então, já são várias questões. Então, que o dinheiro te apoie nesse momento, em vez de ser mais uma preocupação. A minha história é, eu sou engenheira de formação, eu trabalhei um tempo na área de petróleo, que é uma área que paga muito bem, que tem ótimas oportunidades, então eu estava numa boa empresa, trabalhei no Rio, em São Paulo, eles me pagavam muito bem e eu me sentia completamente infeliz. Aquele negócio da tristeza do domingo, querer jogar o celular longe, tudo isso fazia parte do meu dia. Isso era muito complicado, assim. Se eu não estava em depressão, eu cheguei muito próximo naquele momento, porque eu era completamente zumbi. Ou eu estava trabalhando, e daí eu fazia o que precisava ser feito, ou eu estava meio morta no sofá, sem saber o que fazer, e daí já tinha que trabalhar de novo, e já tinha que trabalhar de novo, e daí é sexta-feira, uhul! É domingo de noite, ah meu Deus! É segunda a quinta, zumbi. Era assim que eu vivia, e ao mesmo tempo eu tinha muita culpa de me sentir assim, porque eu tinha um trabalho que muita gente queria. Eu me formei engenheira e existe quando tu te forma, teoricamente eles têm que pagar um piso para engenheiro. A maioria dos meus colegas não se formou recebendo esse piso. Eu sim. E eu já estava com um salário mais alto e completamente infeliz com aquilo. Então, dá muita dúvida, dá muito caos. E é difícil de mudar nesse momento, né? Então eu busquei ajuda, fui fazer terapia, fui me entender, para saber o que fazer para sair daquele buraco que eu tinha cavado. Nesse momento não era transição de carreira, não era nada, era só caos total, preciso sair do buraco. Aí eu fui me trabalhando, eu fui melhorando e eu consegui colocar a cabeça no lugar, mas continuou não fazendo sentido o que eu fazia. Continuou. Já não tinha tristeza de domingo, já não era pesado, mas eu tinha uma listinha de tem-ques e eu tinha dado check na maioria deles. E o próximo era me aposentar, e eu tinha 25, 27 anos. Então faltava muito tempo, então era muito tempo daquela realidade até eu me aposentar. Então tinha que ter alguma outra coisa aí nesse meio. Foi aí que eu comecei a pensar realmente em sair. O que eu tinha a meu favor? Eu sempre fui poupadora, eu sempre guardei muito dinheiro. Nesse momento eu tinha um salário muito bom, a empresa pagava tudo, a empresa pagava a casa, pagava van para ir para o trabalho, pagava tudo.
eles não pagavam isso por ser bonzinho, eles podiam te realocar a qualquer momento. Então tu não sabia se semana que vem tu ia estar na mesma cidade. Então, muito do caos era isso, eu não podia começar nada. Então, eu sabia o que eu não queria. Eu era poupadora, eu tinha bastante dinheiro guardado, eu me divirto com pouco, e eu tive aquela parte de meio em depressão. O que muita gente faz quando fica infeliz? Ela vai lá e faz aquele assim, hoje o dia foi pesado, hoje o dia é ruim, eu mereço uma bolsa. E vai lá e compra a bolsa. Eu mereço pedir um delivery de alguma coisa. E vai lá e compra. E usa muito esse eu mereço e vai gastando muito desse salário para tentar repor aquele vazio, aquele desespero daquele momento. Eu não fazia muito isso. Consumir nunca foi o meu foco. Mas daí, nesse momento que eu cheguei à conclusão que eu realmente não queria aquilo, eu resolvi fazer um eu mereço. Eu mereço um ano sabático. E foi assim que eu chutei o balde, que não foi nada a ver com chutar o balde, foi derrubando ele bem de aos pouquinhos, assim. Eu fui derrubando ele até conseguir sair. Porque ele faz parte do meu perfil, da minha personalidade, ser mais cautelosa. Até por isso que eu sou poupadora, né? Então, esse foi meu chutar o balde. O que eu ia fazer? Não tinha a menor ideia, eu só sabia o que eu não queria fazer, que era aquilo que eu estava fazendo. Então eu ia tirar um tempo para ver o que eu fazia da vida. Aí eu comecei a buscar o que fazer. Fui fazer artesanato, adorava, mas adorava muito para dar de presente para as pessoas, não para trabalhar com aquilo. Tentei um tempo ser terapeuta, porque foi uma coisa que me ajudou muito e eu gostava muito, mas quando a pessoa começava com muito mimimi, eu não tinha saco, não fazia parte do meu perfil. Eu fui também investir melhor esse dinheiro que eu tinha, porque ele estava todo mal investido, de acordo com o que o gerente mandava. E daí eu simplesmente... Ele estava guardado, né? Ele não estava investido. Então eu fui aprender a investir. Gostei muito do assunto, comecei a falar para todo mundo que estava na volta. Quem queria ouvir, quem não queria também. Eu falava muito de investimento, de lidar com dinheiro e dava dicas, ensinava. Mas eu não atinava, não sei por que eu não atinava, que eu poderia trabalhar com isso. 7 anos depois de eu chutar aquele balde, que não foi um chute, né? É que eu me dei conta que existia a profissão de educador financeiro, que era eu. Então, eu levei 7 anos na minha transição de carreira. Porque, como é que eu consegui isso? Porque eu tinha muito dinheiro. Continuo tendo dinheiro. Porque o dinheiro era um apoiador nesse momento, não era o que me obrigava a resolver as coisas. O dinheiro me apoiava e eu podia ir me descobrindo nesse meio do caminho. A maioria das pessoas não entende. É uma coisa meio louca tu aos 27, 28 anos dizer, não, eu vou tirar um ano sabático. Não é isso que eu quero trabalhar. E as pessoas tipo, mas tu nem tentou trabalhar direito, tá formada há 5 anos. Mas eu não conseguia mais. Mas a minha sorte é que eu tinha dinheiro suficiente para poder fazer o que fazia sentido para mim. Então aquele negócio do dinheiro traz felicidade, para mim, na verdade, o dinheiro traz liberdade de escolha. E com essa liberdade de escolha, tu faz o que tu quiser. Mas se tu não tem dinheiro, aí traz infelicidade mesmo. Mas o que tu faz com o dinheiro é escolha tua. E essa é a grande beleza do dinheiro. Ele te dá essa opção de fazer o que tu quiser. Então esse é um resumo da minha trajetória. E como o dinheiro foi muito, muito importante nisso. Como o dinheiro me apoiou nesse momento. E o que é uma transição de carreira? Como fazer uma transição de carreira, né? Tem 3 formas, basicamente. Tem aquela do chutar o balde, que é quando tu não aguenta mais mesmo, assim. Eu acho que cheguei bem próximo desse momento, mas por ter isso de ser mais cautelosa, eu não me permiti, mas faltou bem pouco. O negócio do chutar o balde. A pessoa não aguenta mais, vou sair, saiu. Qual o problema de tu fazer isso chutando o balde? A falta de planejamento pode fazer com que tu tenha que voltar atrás. Tu dá um passo para frente, mas tu acaba tendo que dar 2 para trás. Porque tu não está preparado para aquilo,
Tu tá achando que o outro trabalho é a solução e na verdade tem um monte de questões aí no meio do caminho que precisam ser olhadas. Então o chutar o balde é muito complicado. Dá para fazer uma transição de carreira assim? Dá, mas vai ser na versão hard, né? Vai ser na versão mais difícil. Tu pode fazer ela de uma forma mais planejada. O que se fala normalmente? Tu ter dinheiro para 10 a 12 meses, 10 a 12 salários, para tu poder te manter e reestruturar essa nova carreira. Então tu coloca uma data, daqui a um ano eu vou ter tanto dinheiro e eu vou sair do meu trabalho e ok, esse é o planejado. E tem uma versão que eu acho muito interessante que é a versão parcial, que é tu começa a se planejar, eu preciso juntar tanto de dinheiro para em tanto tempo fazer isso, e ao mesmo tempo tu vai em paralelo testando a carreira nova. Porque o que acontece? A gente tem muita ilusão, muita idealização dessa carreira nova. Quando a gente está dentro desse buraco, tá tudo muito ruim e parece que mudar é a solução de todos os problemas. E não é. Parece que o novo trabalho vai ser 100% maravilhoso. E não vai. Não é assim que funciona. Sempre vai ter coisa chata para fazer. Sempre vai ter coisa difícil. Fazer uma live aqui não é uma coisa fácil. Estou aqui falando para uma câmera, passei o dia treinando isso e vendo o que falar, e estou correndo e não está me mostrando o relógio, eu não sei quanto tempo eu já falei. Então tem várias coisas novas. É divertido ao mesmo tempo falar, mas tem uma dificuldade. Todo um trabalho novo vai ter uma dificuldade. E quanto tempo levou de quando tu começou a trabalhar até o teu salário atual? Então, a tua carreira nova também vai ter um tempo que tu vai ganhar não tão bem até chegar num valor que faça sentido. Então, normalmente, 10 a 12 meses é o que se fala para tu ter uma segurança, para tu conseguir fazer isso com mais calma. Como se planejar para isso? Vai ter que saber quais são os teus gastos, como é que é o teu custo de vida. Tem gente que foge, que se apavora de olhar para isso. Mas se tu quer mudar, se tu quer fazer uma coisa por ti, tu vai ter que encarar isso. Pode ser no papel, pode ser na planilha, pode ser aplicativo, seja do jeito que for. Mas vai ter que começar a anotar tudo que tu tá gastando. Quanto que eu gasto no aluguel, na casa, luz, telefone, comida de supermercado, comida de iFood, tudo. Vai ter que anotar tudo e vai entender disso aqui, tudo que eu gasto no mês. Essa parte eu não consigo cortar. Isso aqui é o básico para eu viver. E essa parte dá para cortar. Por quê? Porque tudo são escolhas. Então tu vai ter que talvez abrir mão de uma parte hoje para tu conseguir viver essa mudança de carreira. Então tu vai ter que fazer essa anotação. Qual o meu gasto mínimo? Qual o meu gasto extra que poderia ser cortado? Quanto eu ganho? E quanto eu conseguiria guardar todo mês? Por quê? Por exemplo, chega a uma conclusão que tu tem um gasto todo mês de 3 mil reais, no mínimo ali. Nesse mínimo tem que incluir aquilo que é realmente importante para ti. Por exemplo, se para ti é imprescindível uma saída de um restaurante, ok, coloca uma no mês, 2 no mês, mas coloca dentro de um limite para ti. Porque não dá para cortar tudo. É que nem pegar uma dieta restritiva. Vou comer alface uma semana. Não vai. No terceiro dia tu vai tacar um hambúrguer desse tamanho. Desse tamanho, não adianta. Então tu precisa fazer dentro de uma verdade. Não adianta colocar mundo ideal. Então, digamos, tá? 3 mil reais é o mínimo que eu preciso para viver bem. Ok. Então eu preciso 10, 12 vezes esses 3 mil. Vamos colocar 30 mil para facilitar minha conta aqui de cabeça. Então eu vou precisar juntar 30 mil. Ah, eu consigo guardar todo mês 1.000. Então tu vai levar 30 meses. Tu consegue aguentar 2 anos e meio para fazer essa transição? Ou 2 anos e meio é muita coisa? Que outras formas, será que tu consegue aumentar esse aporte mensal? Ah, consigo em vez de 1.000, 1.500? Consegue mexer nisso? Ou tu consegue diminuir lá aquele gasto mensal? Tem onde? Tu estava sendo muito bonzinho contigo e dá para dar um ajuste? E essas contas tu vai ter que fazer.
porque isso vai fazer ser mais rápido ou mais lerda a tua transição de carreira. O que mais tu pode fazer? Renda extra. Renda extra, todo mundo tem em casa um monte de cacareco que não usa, que ocupa espaço, mas que outras pessoas gostariam de ter. Vende, dá para fazer muito dinheiro extra assim. Eu já vendi muita coisa, eu já saí de uma cidade que era 110 para uma 220, eu vendi tudo dentro da casa. Liquidificador, batedeira, geladeira, fogão, eu vendi tudo. Ah, não dá uma fortuna? Não, mas dá dinheiro. Então, fazer essa renda extra, tu pode ir ao mesmo tempo fazer aquela transição parcial, ou seja, já começar a fazer o serviço para o qual tu quer te mudar. Ou então fazer bolo, fazer... Tem muita gente que não tem tempo, que não tem saco de fazer as coisas, que paga para alguém fazer. E uma coisa que para ti é fácil, que para ti é divertido. Então começa a fazer essa renda extra para começar a acelerar esse tempo. Férias, 13º, todos esses extras que tu puder, vai jogando para esse fundo de transição de carreira, porque isso vai acelerando muito o processo. Mas quanto mais planejado for, mais seguro fica, mais fácil fica. Eu precisava ter levado 7 anos para me encontrar? Claro que não, eu poderia ter feito muito mais rápido. Mas eu não quis. A verdade é essa, eu não quis. Eu não estava com pressa. Meu dinheiro estava lá, estava rendendo, aí eu pegava o rendimento, usava ele. O dinheiro ficou meio estacionado e talvez caindo um pouquinho durante esses 7 anos. Ok. Era um dinheiro que eu não gastei na época, que eu achei justo eu gastar naquele momento. Foi uma escolha minha. Lembra, o dinheiro traz liberdade de escolha. E isso foi muito importante para eu me encontrar hoje. Senão eu teria, no meio do caminho, escolhido qualquer coisa para resolver e para começar a ganhar dinheiro de uma vez. Então, o dinheiro te dá essa liberdade. O dinheiro me dá liberdade hoje para, se eu estou atendendo uma pessoa que quer começar um processo e eu sinto que aquilo não é para mim, não é um assunto que eu domine, que a pessoa não está pronta, qualquer coisa eu posso dizer não. Quero dinheiro? Quero, claro, mas vale o esforço? Ou esse é o momento? Então eu posso ser mais justa a partir do momento que eu não dependo do dinheiro desesperadamente. Mas transição de carreira é uma coisa que vem com muitas bagagens. Ela não é só sobre dinheiro, mas o dinheiro é uma parte importante. Tem uma parte emocional, tem uma parte de profissional, da tua identidade, de eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Tu perde essa identidade por muito tempo nesses 7 anos, aquela conversa simples de dentista, de qualquer coisa. E aí, trabalha com o quê? Quanto tempo tu tem? Era uma dor para mim, porque eu estava sem essa identidade profissional nesse tempo. Então a identidade profissional vai mexer com as tuas relações da tua volta. Transição de carreira é uma coisa complicada de se fazer. E daí o dinheiro pode ser um apoiador, ou pode ser uma âncora, pode ser algo que te impede. Na minha transição de carreira, o que foi muito importante, além de ter esse dinheiro? Autoconhecimento e apoio do meu marido. Porque eu me senti muito sozinha muitas vezes, eu falava de coisas que as pessoas não estavam entendendo, porque algumas pessoas nem cogitavam que isso existisse, de como assim chutar o balde aos 20, aos 30, e outras pessoas tinham uma certa inveja, porque elas também queriam fazer, mas não se permitiam, então elas meio que atacam para se defender. Então é um momento complicado a transição de carreira, porque tu cutuca as crenças das pessoas ao teu redor. Então tu ter esse apoio é muito importante. Então eu tinha o apoio do dinheiro, o apoio do Fernando, da terapia. Então isso é muito importante. E tu vai ter que acrescentar a tua família nessa transição. Porque se tu for cortar gastos na tua família, no teu dia a dia, isso é muito mais fácil se tu fizer com as pessoas junto. Se tu der um propósito maior para todo mundo, se tu der uma recompensa para todo mundo. Então é importante tu acrescentar as outras pessoas nisso.
Dinheiro não é, apesar de parecer dinheiro ser uma coisa matemática, lógica, não é. Dinheiro é comportamento, é emoções, é autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente joga toda a culpa pro dinheiro, a gente joga tudo pro dinheiro, a gente coloca o objetivo no dinheiro. Ah, meu objetivo é ter 1 milhão. Tá, mas pra quê? O que tu vai fazer com 1 milhão? É isso, o que tu vai fazer com 1 milhão que realmente importa. O dinheiro é a ferramenta que vai facilitar. E me perguntaram de onde investir o dinheiro para fazer a transição de carreira. Esse é um dinheiro que tu precisa ter mais na mão, né? Então não dá para investir, não dá para prender. Então é poupança, CDB com liquidez diária, é algo simples assim, porque ele tem que estar disponível para ti. Vai que tu não aguenta e chuta o balde mês que vem. Ah, não posso porque meu dinheiro está preso até 2022. Então esse é um dinheiro exatamente para ser livre para ti, para que tu possa tomar a melhor decisão que tu puder naquele momento. Porque eu sei que tem muita gente passando por isso, assim, dessa tristeza, desse... É uma coisa comum, mas ela não pode ser normal. Ninguém pode ficar vivendo a vida desse jeito, é uma bosta, não tem como. Tu aguenta por um tempo, mas tu tem que dar um jeito de sair. Então, se a minha história conseguir tocar alguém, conseguir ajudar alguém a tomar uma atitude, porque a minha história é o que deu para fazer com o que eu tinha. Não tinha gente falando disso na internet. Eu fui meio na tentativa e erro. Ah, meu Deus, faço isso, volta, vai, volta. Mas recapitulando então. Transição de carreira, dá para fazer chutando balde, dá para fazer planejando e dá para fazer algo mais parcial, juntando o que tu quer fazer com o salário atual, para tu conseguir ir testando a profissão nova e juntando mais dinheiro. Mas eu queria recapitular isso que eu acho que é o mais importante, que pode mais ajudar, que é o como fazer isso, como fazer a transição. Tu vai ter que te planejar, tu vai ter que fazer um cálculo, tu vai ter que descobrir qual é o meu custo de vida. E eu sei, é difícil, tem gente que não consegue, eu já tive cliente, tirou o extrato, eu pedi para ela tirar um extrato, ela tirou o extrato e enfiou na bolsa, não conseguiu olhar para ver o saldo. Tinha uma outra falando que estava muito feliz com o aplicativo de banco, agora quando entrava no banco tinha aquele olhinho para fechar, para não enxergar os valores. Então ela não enxergava mais que estava no negativo. Então eu sei, olhar para dinheiro é uma coisa complicada, é difícil. Mas se tu quer fazer algo mais tranquilo, que faça mais sentido, se tu quer ter uma nova carreira, é importante, porque o dinheiro é a base para isso, né? Então vai ter que olhar para quanto entra, o que disso que eu estou gastando é realmente importante, o que não é, o que eu poderia cortar antes de comprar algo. Eu quero, eu preciso, eu posso, agora ou pode ser em outro momento. Então começar a questionar mais. Isso é para sempre? Não. Isso é para te deixar tranquilo para dar um novo pulo, para tentar uma coisa diferente. É muito acordo contigo mesmo e com a tua família que divide a mesma casa, para que tu possa seguir o teu sonho, para que tu possa fazer uma coisa diferente, para que tu não fique refém de comemora na sexta, se entristece no domingo, vira zumbi de segunda a quinta, que nem eu era. Eu tô muito mais leve, eu tô muito mais feliz e grande parte disso é por ter esse dinheiro me apoiando em vez de me puxando para baixo, em vez de me obrigando a fazer as coisas. Tenho vontade de começar uma carreira paralela, mas tenho dificuldade de me expor, divulgar minhas ideias e conhecimentos. Como começou a divulgar essa nova carreira? Instagram. Falando e com muita vergonha. Grava o vídeo, grava de novo e grava uma terceira vez. Aí lá pela terceira já tá de saco cheio, aí tu fala, então vai ser assim. Aí tu vai lá e posta. Mas daí conforme começou a ter feedback, que eu vi, talvez eu esteja falando bem, talvez... E vai melhorando, mas entrar em ação, se a gente não entra em ação, não tem como conseguir nada. Eu fiquei muito tempo só imaginando, é que na imaginação tudo dá certo, né? Tudo funciona. Mas uma hora a gente tem que fazer uma ação e que seja a menor ação. Vou trocar meu perfil do Instagram para profissional. Vai uma ação por vez. Agora que ele está profissional, qual é o próximo passo? E aí tu vai uma coisinha por vez, uma ação por vez,
porque não é o todo, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma live dia 8 de julho, quando eu comecei, sei lá, final do ano passado. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu vejo isso. Quando eu comecei essa semana, eu não sabia que eu ia fazer essa live. Eu descobri ela ontem. Eu não sabia nem que eu ia falar sobre transição de carreira. Então é uma coisa que tu entra uma coisinha em ação e uma coisa puxa a outra, assim. Alguém me falou alguma coisa, da tua transição de carreira. Eu pensei, é mesmo, eu fiz transição de carreira. Peraí, nesse curso tem um módulo sobre transição de carreira, eu vou olhar. Aí eu olhei e pensei, mas isso aqui dava um post legal. Aí eu fiz um post. Aí o post começou a dar conversa, muita conversa. Daí eu, que interessante, as pessoas, será que elas querem que eu fale mais sobre isso? Aí eu perguntei, vocês querem live? Aí deu 100%, né? 100% das pessoas que responderam disseram que sim, mas tinha 15 pessoas que disseram que sim. 15 pessoas é muito. Pro meu perfil que tem 300, 15 pessoas é muito. Então aí eu, então vou fazer uma live, peraí. Hoje não é na quinta. Então, tu entra uma coisinha em ação, que puxa outra, mas escolhe uma coisinha para começar. Quando eu começo muito no caos, qual uma coisa que eu posso fazer? Porque às vezes a gente fica achando que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, e daí que trava. Mas escolhe uma. Eu vou fazer um post sobre isso. Vou trocar meu Instagram para profissional. Qualquer uma coisa. Mas começa. Aí daqui a pouco tu faz outro, daqui a pouco faz outro. O começar é muito importante. Mas então é isso. Olhem suas contas, façam suas contas e se escolham. Porque todo mundo tá de olho no teu dinheiro. O que não falta é publicidade, o que não falta é coisa para comprar. Então começa a tu te pagar primeiro. Eu falo muito do se pagar primeiro, mas é isso. Faz a conta e tal. Dá para guardar tanto por mês. Primeira coisa que tu faz, já tira esse dinheiro para ti. Mas daí sobrou mais no... Porque daí tu vai começar a te perguntar. Quero, preciso, posso, agora, antes de comprar. Aí tu vai deixar de comprar tanto. Aí sobrou mais o dinheiro no fim do mês, vai também pro fundo de transição de carreira. E começa assim, começa uma ação. Transição de carreira é uma coisa muito grande, mas tenha com quem conversar. Pode mandar mensagem no direct, eu adoro falar disso. Vamos conversar, mas também tenha dentro da tua casa um amigo próximo ou contrata um terapeuta também, psicólogo, mas conversa sobre isso porque é um momento muito confuso e a gente está meio no fundo do poço, então precisa ter alguém para estender a mão. Então se tu quer uma mão, conversa. Manda um direct, conversa. E se tiver alguém que tu conhece que está nesse momento, que quer fazer essa transição, manda essa live para ele, para quem sabe eu poder ajudar mais gente. Porque tudo que eu quero é que as pessoas sejam mais felizes. Eu sou muito mais feliz, muito mais leve depois dessa transição. E me entristece quando as pessoas ficam culpando tudo o dinheiro, porque não é assim. São as tuas escolhas, não é o dinheiro. Então usa o dinheiro como um aliado. Muda um pouquinho teu olhar, muda um pouquinho os teus hábitos. Isso é muito autoconhecimento. Dinheiro não é lógico, é autoconhecimento. É o que tu escolhe para ti.